Sejam bem-vindos ao Inlogcast, o podcast da Nova Logística. Aqui a gente vai abrir a caixa preta das rotas da logística brasileira e mundial, trazendo grandes empresários, grandes executivos e executivas do setor, tentando democratizar um pouco do que eles aprenderam ao longo da rota, da jornada de vida deles, trazendo para que você também pegue um insightzinho e consiga implantar na sua empresa, na sua operação e melhore ela com mais eficiência e produtividade. Então, acompanhe a gente nas redes sociais, a gente vai estar ali sempre no Spotify, a gente está dentro do LinkedIn como Inlog, dentro do Instagram como inlog.oficial. Eu espero que vocês gostem de todos os episódios e das pessoas que passarão aqui para esse bate-papo de cartas na mesa e muita verdade sobre a logística. Valeu! Fala galera, tudo bem? Bom, a gente está aqui em mais um episódio do Inlogcast. Você sabe que a gente está sempre abrindo a caixa preta da logística no Brasil, trazendo empresários, executivos do setor, para que vocês possam aprender um pouquinho do que esses caras fizeram ao longo da trajetória da vida deles. E hoje a gente está com um tema, um papo aqui que eu sou mega entusiasta, um papo que eu adoro e que é pouco difundido no Brasil, que poucas pessoas dominam o assunto como esses dois caras que estão aqui na minha frente hoje, que é um papo sobre logística reversa. Esse assunto é um oceano azul, porque 99,9% das pessoas que vão empreender ou vão montar um negócio na área de logística e transporte só pensam em entregar, mas esquecem que tem uma perna de volta. Alguma coisa vai ser devolvida, né? A taxa de insucesso de entrega ou a taxa de devolução de um cliente que abriu o produto, não gostou, que veio com problema, seja lá qual for a ocorrência, é enorme, a gente sabe disso. E com o crescimento do e-commerce, isso só tende cada vez a aumentar mais, né? Então a gente está aqui com dois caras que conhecem demais sobre isso. Diogo, Leandro, obrigado pelo tempo de vocês. A gente está aqui, bater um papo sobre esse tema que, cara, eu tenho tesão de falar sobre isso, porque acho que um desafio hoje do mercado é achar buracos, espaços, porque o mercado está dominado. Quantas mil transportadoras existem hoje no mercado, quantos mil operadores logísticos existem, e vocês caíram dentro de um nicho mega especial e estão surfando uma onda monstruosa. Então, Leandro, você que, cara, é o fundador aí da Conecta, talvez, ou que eu conheça, a única transportadora, o único operador logístico 100% focado em logística reversa. Cara, se apresenta e, meu irmão, já conta direto como é que você inventou isso aí, como é que você chegou nessa história, porque isso é cativante. Legal. Patrick, obrigado aí pela oportunidade. Como você falou ali, eu acho que a gente caiu não de paraquedas, mas a gente enxergou uma oportunidade. Sou paulistano, estou com 47 anos, tenho uma trajetória aí de mais ou menos 20 anos no negócio, né, de transporte. Me apaixonei pelo transporte e aí comecei uma carreira muito focada em comercial e entendendo como é que funcionava todo o ecossistema, né? E dentro dessa minha trajetória, minha jornada, passei por algumas grandes empresas e entendi como o mercado se comportava aqui no Brasil. Em dado momento eu decidi empreender e fui buscar carreira solo e montei um escritório de consultoria. Dentro desse escritório eu terminei me associando a um velho amigo de mercado, que é meu sócio até hoje, e ali na frente eu conto um pouquinho mais no detalhe. Mas a gente montou uma sociedade que até hoje funciona, 17 anos ali em consultoria. Dentro disso permitiu para a gente surfar a onda do e-commerce no Brasil e entender a necessidade ali desse mercado e a particularidade que ele tinha com todas as fases, né? A fase da compra do cliente, a expectativa dele receber o produto em casa. E a gente começou isso há 20 anos atrás, era diferente da atualidade. Uma entrega, ela era realizada em 5, 10 dias, hoje a gente recebe em horas, né? Então, até isso acontecer, a gente passou por essas dores. E entendendo isso, em dado momento, a gente conseguiu enxergar. Eu sou um cara que gosto muito de viajar, não gosto muito de parque. Numa viagem de família, decidi fazer uma experiência de uma compra ali. E aí, estava fazendo check-in, na verdade check-out num hotel, e não chegou meu produto, e eu estava subindo ali, na ocasião eu estava
em Miami, subindo para Orlando, eram mais ou menos 5, 6 horas de viagem, eu desisti da compra. Liguei e falei, não, a gente consegue entregar para você. E o que me assustou e me chamou muito a atenção é que era meio-dia, quando cheguei 6 horas ali, no check-in do outro hotel, eu percebi em que meio-dia e 35 estava lá minha mercadoria. Isso me assustou. Eu falei, opa, peraí, como é que isso funciona no Brasil, né? Como é que a gente opera no Brasil? E tá ali, eu vim decidido a entender um pouquinho, estudei um pouco o mercado, procurei alguns amigos ali, entendi um pouquinho como funcionava algumas operações e voltei decidido ali. Acabaram minhas férias, né? Eu comecei a desenhar tudo na minha cabeça ali, e aí no meio do caos ali eu comecei a achar um processo e voltei decidido a fazer isso. Cheguei pro Daí e falei, agora a gente não vai ter mais um escritório só de consultoria, a gente vai montar uma empresa focada em logística reversa. Fui chamado de maluco por todos, meu sócio, como sempre, apostou no negócio, apostou na ideia, comprou a ideia. E nesse momento a gente já transitava muito bem nesse mercado de e-commerce e conhecia um pouco das dores. Na ocasião, o Walmart.com ele estava com um desafio muito grande ali de melhorar o nível de serviço, a experiência do cliente, e ali foi o primeiro cliente que eu bati na porta. E eles nos deram uma oportunidade, porque por consequência, infelicidade deles e oportunidade para a gente, eles encerraram as operações no Brasil e fizeram, para fazer o apaga-luz, eles precisavam de uma única transportadora para realizar operações Brasil. Nós tínhamos 5 pessoas praticamente no escritório, sem um conhecimento amplo de logística reversa, mas determinado a fazer diferente. E ali a gente topou fazer a operação. E dali nasceu a Conecta Cargo. Nesse momento, a gente começou a desenhar um processo diferenciado, entregando para o cliente um SLA diferenciado no mercado. E foi ali que a gente determinou também que não iríamos fazer entregas convencionais. Porque a gente entende que o cara que entrega, ele está tão focado ali em que a logística reversa para ele, ela se torna secundária. E ali ele vai coletar quando tiver uma oportunidade do veículo dele estar roteirizado para aquela região. Então, se a gente optasse por isso, iríamos ser mais um no mercado. Dali a gente decidiu a construir algo diferente, né? E colocamos ali... Na verdade, a gente não quis reinventar a roda em nada, a gente só quis colocar muito processo dentro do nosso negócio, de uma maneira em que desse visibilidade tanto para o embarcador quanto para o cliente final, e que no final de tudo isso era conseguir transformar a experiência do cliente numa experiência ruim, porque a gente entende que alguém errou na cadeia ali, numa experiência positiva, e que isso gerasse uma credibilidade para o e-commerce ali que estava fazendo a intermediação ali da negociação. E aconteceu, funcionou, né? Dentro disso a gente tinha uma expectativa de crescimento muito baixa ainda, e dentro dessa curva de aprendizado, porque a gente antes de acertar errou muito, a gente conseguiu entender alguns pontos ali que eram essenciais para a operação reversa funcionar diferente do que funcionava até então, né? Então, começamos a implantar um agendamento específico, começamos a triangular uma conversa entre o cliente final, o embarcador e o nosso motorista, e o nosso back-office. Então, ele faz toda uma tratativa ali, e dentro disso a gente trabalha com um modelo de checklist para validar e que a gente consiga garantir em que esse produto ele vai retornar exatamente na expectativa que o embarcador está esperando. E aí, para isso acontecer, existem alguns motivos ali em que nos levou às vezes, a pivotar um pouco o negócio, né? Que acondicionamento da carga, ou como esse motorista coleta, ou como a gente recepciona isso no nosso CD, e como a gente prepara isso para a devolução final no CD do embarcador. E ali um ponto gatilho que ninguém fazia, a gente começou a fazer a embalagem. A gente se destacou ali por estar conseguindo entender ali, já no primeiro contato, se esse produto estava ou não desembalado, porque o cliente, o consumidor, ele compra na emoção e ele termina descartando ali a embalagem. E ele não sabe que muitas vezes esse produto ele vai rodar 2.000 quilômetros para chegar no destino final. Eu recebi uma geladeira em casa, desembalei ela inteira, joguei o papelão fora, quando eu fui ver tá riscada e precisa devolver. E aí você criou uma forma de reembalar aquilo no processo de devolução para que gere valor. Mas antes de você contar todo o segredo aí, você falou que você criou processos e gerou eficiência. Eu acho que, para mim, você criou um modelo de negócio que não tinha no Brasil, porque ninguém estava fazendo, então você resolveu o problema lá do Walmart. Mas antes da gente dar essa acelerada em como é que vocês estão resolvendo esse problema todo,
Vou apresentar aqui nosso grande amigo Diogo Inoue. Diogo, também brigadão por estar aqui. E, cara, conta um pouquinho rápido da tua história. Sei que passou por Cangu, FedEx, Jadlog e agora embarcou nessa história aqui de Reversa, numa empresa com uma estrutura e um tamanho menor, mas sonhando muito alto, querendo avançar nesse processo. Como é que é isso? Perfeito. Obrigado pela oportunidade, Patrick. Acho que em todas as etapas da minha vida profissional eu tive contato com logística reversa. Então eu trabalhei 11 anos entre Rapidão, Cometa e FedEx. Invariavelmente os clientes solicitavam que a gente fizesse a operação reversa dos clientes. Cara, quem faz entrega não faz coleta reversa. Até tenta, mas não faz. Tenta, mas não faz. Depois na Cangu eu tive uma atuação mais forte com logística reversa, mas é uma reversa de leve, que é muito focado ali em poodles, né? Que divide ali aquela operação com os correios. E depois na Jadlog eu alternei entre poodles e também a parte de logística reversa coletando na casa do consumidor. Mas todas as empresas dividiam suas atenções com outras atividades. Então ela não consegue ser 100% focado. Graças ao entusiasmo aí do Leandro e do Odair, hoje eu tenho oportunidade daquilo que eu vinha conversando com o mercado de logística reversa, agora atuar numa empresa dedicada de reversa. Eu tive a oportunidade na Inlog de falar especificamente dos modelos de reversa. Na imersão eu tive a oportunidade de falar. Então eu falava muito do poodle, né, que é aquela carga mais leve, e falava que a logística reversa com coleta ela precisava muito de tecnologia e de um agendamento muito forte para não gerar no show uma série de custos que depois o Leandro pode aprofundar. Quando o Leandro me chamou para a conversa, acho que a minha maior preocupação era assim, a empresa ela está embarcada tecnologicamente para esse mercado. Cara, não uma grata surpresa, porque eu já sabia a referência que era a Conecta no mercado, mas quando eu pude entender um pouco mais do negócio, falei, cara, é dedicada de fato. Não é um arrumadinho que foi feito, não. É uma empresa dedicada para fazer diferença no mercado de coleta. Então agora eu me somo aí ao Leandro e ao Odair, né, para tentar liderar essa área de logística reversa e passar aí por um momento aí de bons aprendizados também com quem criou esse negócio, esse modelo de negócio, como você falou, Patrick, que é talvez não tão inovador, mas um diferencial no mercado aí que tem feito um impacto forte. Inovação não tem nada a ver com tecnologia, né? Eu acho que identificar uma oportunidade no mercado, o momento do mercado, identificar que o mercado está crescendo, e aí o teu perfil empreendedor, que já tinha criado uma empresa, foi lá, abraça e resolve, né? E aí, junto a isso, vem toda a tua experiência, todo o teu know-how de ter passado por grandes empresas. Acho que esse casamento aqui vai colher bons frutos aí no futuro. Mas, Leandro, cara, por que tu não caiu no convencional, bicho? Tu é um cara vendedor nato, né? Sim. Se você quer aprender a vender sobre transporte, fala com esse cara aqui, porque ele sabe. Agora, tu é vendedor nato, por que tu montou uma transportadora de entrega e foi se meter em reversa, cara? Tu já contou a história aqui do início lá nos Estados Unidos e tal, mas você estudou alguma coisa? Você viu algum número? Você falou, puta, achei o sweet spot aqui. Como é que foi? Cara, boa, Patrick. Patrick, assim, nada mais motivador do que você viver a dor, né? Então, eu acho que o primeiro gatilho foi a minha experiência como consumidor, né? Na ocasião, eu estava comprando um produto para casa, comprei uma TV, a TV era relativamente grande, e demorou praticamente, eu não vou nem citar o nome, né? Não fala. Hoje é meu cliente, resolvi essa dor, mas ele literalmente demorou 25 dias para coletar um produto, né? Então, primariamente ele terminou entregando o produto em que eu reclamei e o produto que ficou lá, cara. Aí eu fico pensando, né? Poxa, imagina se é uma geladeira e eu com 2 geladeiras side by side na minha casa, uma TV e o cara não vem, né? Dali foi o primeiro estágio, falei, alguém precisa resolver esse problema no mercado, né? Por que não eu? Mas ali foi um pensamento em que ficou ali nos meus devaneios, deixei na minha caixinha ali de ideias e viajei. E ali, o segundo estágio foi isso. Realmente ali, para mim, foi um sinal em que tinha um mercado que eu não estava enxergando. E aí eu tenho uma frase que eu pego no meu pai, que quem chega primeiro bebe água limpa. E foi ali que eu enxerguei uma oportunidade muito grande de, além de subir a régua de experiência do cliente, e aí quando eu falo cliente, a gente tem o cliente embarcador e o cliente final, a gente crescer de uma maneira rápida, exponencial e com lucratividade, porque a gente sabe que o nosso
negócio que é extremamente inflada, não vou ficar entrando no mérito de economia, do desafio fiscal do nosso país, mas em geral a gente sabe o quanto é difícil a gente manter uma qualidade na receita de transporte. Quando a gente está falando de logística reversa, é um mercado completamente diferente, porque tem uma série de desafios, e não fugindo muito da tua pergunta, em que me levou a me desafiar profissionalmente, né? E eu adoro desafio. E falei, cara, eu posso até não conseguir construir o que eu quero, mas eu vou pelo menos melhorar a experiência desses caras de alguma maneira. Porque no momento que estava aqui Operações de Reversa Brasil, e eu estava praticamente na minha primeira consultoria, eu estava praticamente em todos os embarcadores, eu via que a dor de todo mundo era a mesma, né? Era o ciclo do pedido, né? E a dor do cliente ali, em que sofria com o back-office dele não conseguindo entregar uma coleta de qualidade. Sem comunicação, então, sem processo. Se a gente fizesse um pouquinho diferente, já era muito representativo para o negócio. E dali a gente começou a escalar isso para processo, enfim, tudo isso que eu já dei o spoiler ali para você, mas é natural do negócio. Quando alguém me pergunta, eu já quero contar tudo o que aconteceu. Não, é o tesão, a trajetória é grande. Porra, o tesão que vocês têm por trás de ter feito o negócio. E você falou de teu pai, quem chega primeiro, teu pai falava, quem chega primeiro bebe água limpa. Né? Fazendo uma alusão aqui ao Oceano Azul, ao Oceano Vermelho, vocês estão bebendo água azul. E o grande parte do restante do mercado está bebendo água vermelha ali, porque a concorrência é acirrada. Mas mudando rapidamente, assim, você tem uma... E aí, assim, a gente está falando com muitos empresários do setor aqui no nosso podcast. E sociedade é algo complexo. E você tem uma sociedade aí de 20 anos com o mesmo sócio. E eu já presenciei a relação de vocês, que é uma relação extremamente amistosa. Então, para aquele cara que está assistindo a gente aqui, que fala assim, puta, eu quero empreender, tenho um sócio, não deu certo, ou tem que dar certo num próximo, deu errado. Qual que é o segredo aí para essa relação amistosa, ainda mais num setor que é extremamente, como é que eu posso dizer, prostituído, né? O nosso setor de logística e transporte no Brasil. Como é que essa relação societária funciona tão bem? Cara, boa. Todo mundo me pergunta, né? É uma relação longa em que começou despretensiosamente, porque a gente estava ali pensando como melhorar a experiência de consultoria comercial, que já era um desafio, e aí a gente terminou tomando um caminho aí de crescer em outros negócios e outras empresas ali em sociedade. E eu acho que os 3 pilares assim que eu enxergo do sucesso ali da nossa parceria, da nossa sociedade, eu acho que é confiança, respeito, né? E principalmente deixar o cara trabalhar, cara. Eu acho que a gente precisa deixar o teu sócio trabalhar. Porque eu e o meu sócio, o Odair, nós somos o côncavo e o convexo, né? Nós somos totalmente diferentes, mas de alguma maneira aquilo encaixa e dá a sinergia necessária. Então, eu acho que se a gente tiver esse respeito e a gente conseguir deixar o teu sócio trabalhar, porque não necessariamente na maneira que a gente toma decisões é a maneira correta, eu acho que entra num clima muito mais de aprendizado e admiração. E eu acho que isso que termina construindo ali uma sociedade em que se torna boa, gostosa de trabalhar no todo dia. No final, tu fica mais tempo com ele e com o time do que em casa, né? Com a família. Então, exato. Tem que ser... E aí, assim, cara, a gente, dando uma acelerada aqui, a gente se conheceu tem aí uns 2 anos, mais ou menos. E eu conheci um diretor teu, Daniel, né? Que é o teu diretor de operações hoje. Daniel foi aluno da Inlog. Não lembro que turma, mas talvez turma 7, 8 mais ou menos. Depois o Odair, teu sócio, foi lá. E aí a gente criou uma imersão só sobre logística reversa, que a gente acabou não dando continuidade a ela por outros focos que a Inlog tomou, mas foi um tema super discutido e um dos mentores foi o nosso grande Diogo aqui que tá do nosso lado. Vocês se conheceram lá e
na verdade, tirando a questão de ter conhecido, o que a Inlog talvez mudou na tua operação ou mudou na forma de pensar da empresa? Vocês, né, teve 3 pessoas, 3 grandes líderes, você mais 2 que foram lá, e depois o teu time de mais umas 20 pessoas também já foram. O que a Inlog mudou na operação de vocês ou na empresa? Boa. Bom, mudou tanto que eu chamei meu time inteiro para participar, né? Então eu acho que foi uma surpresa, uma grata surpresa. Eu acho que o primeiro foi o Daniel, que achou o curso ali. O Daniel hoje está como nosso VP de operações, ele está comigo ali há 6 anos na operação, segurando, passou também por várias grandes empresas. E um ponto forte aqui, ele já teve do outro lado do mercado, passando aí por B2W, Mobile, entre outros grandes embarcadores, e ele trouxe toda essa expertise ali da Dor para ajudar a gente a construir isso. Então é um cara que pra gente é muito estratégico e importante em toda a história em que a gente tem construído. Quando ele foi fazer a mentoria, ele fez uma primeira mentoria executiva e ele chegou... o Daniel é um cara que gosta de... Cara, ele estuda absurdamente o tempo todo, ele vive fazendo curso, MBA de não sei o quê. Eu não sei nem quantas MBAs esse cara tem. E aí ele chegou tão empolgado com a Inlog, eu falei, cara, nunca te vi tão entusiasmado. Ele falou, cara, eu nunca vi um conteúdo tão focado no nosso business como eu vi. Eu fiz um curso de um final de semana em que, pra mim, valeu para 6 meses, cara. Aí me chamou muito a atenção, coloquei no meu radar, estava preparado para fazer a imersão executiva. Quando saiu o curso de logística reversa, falei, opa, então agora você vai também fazer de reversa e eu vou participar. E aí, realmente foi incrível. E aí eu falo desde da construção do conteúdo até as pessoas ali. Então a gente cria uma atmosfera não só de aprendizado, mas também de network. Então ali, putz, eu me senti até burro, né? Porque eu sou um cara que me considero um dos desbravadores ali de logística reversa da maneira que a gente faz aqui, mas aprendi tanto ali, tinha tanto cara fera, cara, né? Fábio, aí tive a oportunidade de conhecer o Diogo e tantos outros ali que eu não vou lembrar agora. E aí, cara, aquilo me abriu um mar totalmente diferente. Falei, pô, os caras têm uma escola de verdade, né? Não é só mídia. E o relacionamento que eu fiz ali, colhi os frutos agora com o Diogo. Foi um cara que a gente se aproximou porque me chamou muito a atenção do conhecimento dele, mas o relacionamento que eu fiz ali me expandiu até novos clientes. A gente conseguiu ali dentro das trocas entender a dor, porque o interessante é que a Inlog ela consegue unir tanto o transportador quanto o embarcador ali, né? Porque no final todo esse ecossistema de profissional, eles estão todos interligados e às vezes rola a dança das cadeiras ali, eles trocam de posição. Hora o cara tá no embarcador, hora ele tá no transportador, e isso acontece muito. E foi dali, cara, que eu consegui ter uma percepção em que vocês também criaram um diamante ali para se lapidar e muita gente vai ser beneficiada. A prova é que depois disso, o meu sócio, o Odair, terminou fazendo a executiva. Sim. Adorou também, se apaixonou pelo modelo ali, é muito conteúdo. Eu não sei como vocês conseguiram otimizar tanto conteúdo de qualidade em tão pouco tempo. Então termina ficando um negócio leve, dinâmico, gostoso, você aprende muito rápido. E aí você leva pra vida, né, cara? Quando eu trouxe essa ideia pra companhia, eu falei, cara, a mentalidade dos caras, o mindset dos caras é um mindset do futuro da logística. Então o meu time tem que fazer. E ali a gente construiu com os líderes ali, com os gerentes, um final de semana e que acho que tomou praticamente a sala toda ali de vocês e que adoraram também. Os caras saíram de lá super empolgados, com conteúdo demais. Eu não participei, mas todos os feedbacks foram positivos e olha, vocês estão de parabéns. Foi sensacional. E aí acho que no final você falou muito sobre conteúdo, mas tem a questão do networking, que é algo que a gente prega muito na Inlog. E aí um número interessante aqui, mais ou menos em torno de 67% dos nossos ex-alunos já fizeram ou estão fazendo negócios entre eles. Né? Sim, sim. E aqui virou um negócio, porque Sim. vocês se conheceram lá e aí você conseguiu tirar a cereja do bolo aqui, um dos caras que mais conhece sobre logística reversa, sobre PUDO, que tem experiência internacional, porra, já passou por
por FedEx e agora tá na tua empresa, né, como É VP. isso, mano. Diogo, como é que tá essa transição, cara? Como que é sair, né, você que já teve experiência em startup, você já teve experiência em multinacional como FedEx, e aí foi para a Jade, que também é uma multinacional depois, mas vamos olhar a Jade Log mais como uma empresa mais brasileira, apesar de ter um capital francês. E o que você enxergou, cara, na Conecta? O que você enxergou numa empresa 100% focada em logística reversa? Falou, pô, o que eu vou fazer aqui que vai mudar o game da logística reversa no Brasil? Acho que eu enxerguei 3 fatores importantes. Primeiro eu vou dar um passo atrás aqui, Patrick, para falar da imersão também enquanto mentor, o quanto a gente aprende enquanto mentor. Mas eu vou te interromper porque eu terminei não... Né, eu achei que você ia me dar mais tempo. Eu ia falar o que me motivou a trazer esse cara, porque quando ele fez a mentoria dele ali, e eu tive a oportunidade, não sei quem já participou aqui, mas vocês dividem ali o último dia em salas ali, né? Uhum. E ali foi incrível a experiência. E todas as perguntas que eu fiz pro Diogo, cara, ele me respondeu com uma qualidade. Eu falei, puta, o que eu vou fazer pra tirar esse cara de onde ele tá? Eu nem sabia direito como fazer, me aproximar dele. Só te instalou ali que você queria. Cara, eu falei, esse cara aqui é o cara que vai construir o que a gente precisa ali. E foi ali, então precisei roubar um pouquinho o teu momento ali pra hoje, né, que a gente já tá junto, né, já estamos assinados, eu posso falar que ali foi a hora que eu tomei a decisão. Eu falei, esse cara precisa estar com a gente no negócio, o cara conhece muito de reversa, e aí ele vai poder contar um pouquinho ali do que ele faz ali no curso. Cara, tu saiu de mega empresas para cair numa empresa bem menor, né? Mas que está com um crescimento monstruoso aí. O Leandro já me mostrou um pouco dos números. É incrível ver o que esses caras, o que vocês estão fazendo com a logística reversa no Brasil. E qual foi o insight aí, bicho, de tomar esse risco e ir para cima e já tá colhendo frutos? Cara, vou lá de trás para frente que você falou FedEx, você construiu ali, então eu tive a oportunidade de uma empresa super tradicional na FedEx, onde a gente construía muito pouco e aprendia muito, né? Processos muito bem definidos. A gente caía na Cangu e folha em branco, lápis e borracha para você poder criar do seu jeito e apagar. No começo você fica até meio travado, você fala, cara, sempre pedi liberdade para criar e de uma hora para outra me deram essa liberdade, como é que eu vou criar? Então você fica ali 30 dias falando, o que eu estou fazendo aqui, né? Como é que eu vou fazer com inúmeras inseguranças? Porque o mundo corporativo, ele é desenhado, até então era, para se criar muito pouco, né? Para a gente executar aquilo que estava pronto. O empreendedor não, ele já nasce ele já nasce uma empresa com esse diferencial de criar. A Jade, uma empresa também tradicional, mas ela tinha um misto de tradicional com muita oportunidade de criação. Então ali a gente conseguiu também fazer muitas entregas de criação, né, em metodologias ágeis e a empresa muito aberta. O que me fez apostar na Conecta, tem alguns fatores. Primeiro é um mercado que eu acredito muito. Tá? É um mercado que, quando a gente olha o e-commerce brasileiro versus o e-commerce mundial, a gente ainda tem muita oportunidade de crescimento. Sim. Cresceu o e-commerce, vai crescer a logística reversa. A logística reversa, por si só, ela já é um mercado muito potencial. Principalmente porque Leandro e Odair, com a ajuda do Daniel, eles foram muito visionários no negócio, onde eles, cara, miraram e acertaram cheio. Então ali era um mercado que, ainda que respeite esse número atual do mercado e-commerce brasileiro, já tem muita oportunidade na logística reversa também. Então o mercado por si só já me contagiou. Um segundo ponto, acho que é a própria empresa. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o Daniel na imersão executiva, o Leandro na imersão de logística reversa, junto com o Daniel, ali eu tive a oportunidade de conhecer um pouco da Conecta. E vim me aproximando da Conecta, entendendo um pouco mais. Quando eu tive a oportunidade de entrar um pouco mais no detalhe com o Leandro, aí a empresa, eu tive certeza que o negócio está muito bem estruturado. E as pessoas, né? Acho que tem 3 pessoas chaves ali no negócio, fora todos os funcionários que ajudaram a construir até agora, mas o Leandro, Odair e Daniel são pessoas, cara, muito visionárias, que transmitem muita confiança para o business. E aí eu falei, cara, acho que agora é a hora de pegar tudo que eu aprendi, continuar aprendendo na Conecta, porque a gente vai sempre continuar aprendendo, mas tentar também implantar algumas coisas para tracionar o negócio um pouco mais ou ainda mais do que já vem sendo tracionado. E tu tem uma experiência global, posso dizer assim, né? Um pouco de Americana com um pouco de Argentina por causa da Cangumeli, Americana, FedEx,
francesa e brasileira com Jadlog. O que tu vê de mais diferente em termos de reversa, nesse intercâmbio? O que você acha que é a diferença entre... Aí eu vou talvez focar no teu passado recente. Tá. Então, a operação francesa da Jadlog com a Conecta hoje, ou a operação logística reversa no Brasil. O que tem de mais diferença ali, operacionalmente falando? Eu acho que a maturidade do mercado, né? O mercado europeu ele está mais maduro, né? Quando eu olho para o mercado europeu, eu percebo que eles já estão mais dispostos a algumas implementações. Eu vou trazer um cenário, por exemplo, do consumidor final se deslocar. Não vou falar só de reversa, não, para a gente entender um pouquinho do mercado logístico. Quando a gente olha para o mercado logístico europeu, ele está muito mais disposto a sair da sua residência para retirar uma mercadoria. O brasileiro é cansado, né? O brasileiro ele gosta de ser servido. Ele gosta de ser servido. O europeu não, ele não tem esse costume de ser servido, ele não sabe o que é ter uma empregada doméstica. A mão de obra é muito mais cara, né? Não existe algumas coisas. É isso. E aqui no Brasil a gente tem ainda alguma necessidade de ser servido. E tá tudo bem, aqui eu tô zero criticando, é cultura, como foi formada a cultura e tá tudo certo. Mas isso coloca algum modelo de logística mais disponível no mercado. Então o mercado europeu está muito disponível. Aqui no Brasil a gente tem alguns modelos de logística reversa que estão sendo difundidos agora, como o exemplo do Out of Home. A rede de Poodles ela é uma rede que está sendo difundida agora para a logística reversa. Ela até então, a base dela hoje aqui é o drop do vendedor do e-commerce. Né? Fora isso, 80% da logística reversa do Leve está na mão dos Correios. Porque, né, capilaridade, você já conhece, já está no mercado, já foi integrado com todo mundo há muito tempo. Mas quando a gente olha o modelo de logística reversa brasileira para a europeia, em termos tecnológicos, a gente está muito avançado. Hoje a gente está muito avançado. Lá na França, eu não devolvi uma mercadoria num poodle com um QR Code. Aqui a gente devolve com QR Code. Talvez na França não tenha a habilidade de fazer os devidos agendamentos de uma coleta na sua residência e garantir a efetividade dessa coleta. Porque as pessoas não estão em casa, as pessoas não ficam em casa, as pessoas já estão acostumadas a não estar em casa. Então é um mercado que, apesar da maturidade estar muito diferente, em termos tecnológicos, eu acho que a gente está muito mais aberto. Acho que a gente vai avançar bastante. Em termos de tecnologia, o que você enxerga da tecnologia na logística reversa? Qual que você acha que é o próximo grande passo? Olhando essa questão aí, mesmo sabendo que o Brasil está mais avançado do que talvez esses outros países, por uma questão cultural, não porque o Brasil é melhor tecnologicamente do que a França ou que os Estados Unidos, mas a nossa realidade demanda isso. O que você vê como diferencial tecnológico? A nossa realidade demanda isso. Acho que o consumidor brasileiro ele tem a necessidade de interagir com quem ele está contratando, seja com o embarcador ou seja indiretamente com o prestador de serviço do embarcador. Então, quando você tem um bom CRM que se comunica com o consumidor, evitando que aumente o contact rate do embarcador, eu acho que isso daí é o diferencial para que você consiga reduzir o seu número de reclamação. Por exemplo, não reclame aqui efetivamente, ou você ter que lotar teu back-office para atender um consumidor insatisfeito. Então, quando você dá a oportunidade de falar com ele, e é um diferencial interessante na Conecta, o Patrick, que quando tem um chamado de coleta para a Conecta, ela consegue contactar o consumidor em até 24 horas. Então ele tira aquela tensão de falar assim, quem vai falar comigo? Sabe aquele universo que fica no escuro de quem vai falar comigo? Você consegue acalmar o cliente. E depois, em mais de 24 horas, você consegue realizar a coleta. Eu posso estar falando 24, pode ser 48, dependendo da região, mas eu estou tentando trazer um universo assim, onde a gente... Cara, em 48 horas, esse cliente ele tem um contato, tem sua mercadoria retirada, interagindo com quem vai prestar esse serviço. Eu acho que isso tem um valor enorme, que se não fosse um aporte tecnológico, você não conseguiria fazer. Você teria que botar inúmeras pessoas fazendo essa atividade, que no fim do dia não se sustentaria. E se a gente olha o cenário, aí eu estou falando pro lado do embarcador, qual que é o desafio desse cara de implantar uma logística reversa eficiente? Porque, na maioria das vezes, o que a gente enxerga? Pensando que eu sou um embarcador hoje, eu tenho uma transportadora X aqui que está me atendendo, eu obrigo ela a coletar aquilo que gerou uma ocorrência por um motivo, não importa qual. O que você vê de dificuldade desse embarcador entender que existe uma empresa 100% especializada nisso e que
eu não preciso, né, deixar esse volume de volta na mão de quem está entregando. Qual que é a dificuldade aí? Perfeito. Acho que há 10 anos atrás a gente tinha um cenário diferente, né? Porque eram varejistas que migraram para o mundo digital. E aí o varejista que migrou para o mundo digital, o digital era pequeno, então ele olhava para a logística já do e-commerce de uma forma diferenciada e a logística reversa então ainda mais diferenciada. Hoje em dia o digital, o e-commerce, ele é o core de todas as companhias ou da maioria delas. Então ele não pode deixar de olhar todos os ofensores do negócio dele. Então a logística reversa, que há 10 anos, 20, né? Estou aqui entregando minha idade, mas que 20 anos atrás ela ficava muito no cantinho do armazém, hoje ela virou parte importante. Ela é tão importante hoje que se você tem 7% de logística reversa de devolução e você não olhar para quanto que você recupera daquilo, toda a margem do teu negócio está indo embora. Então, além de você tratar bem o seu cliente para ele voltar a comprar com você, para ele não te acionar no Reclame Aqui e impactar sua reputação ou te acionar juridicamente, o seu produto sendo operado por quem conhece, você está mantendo a integridade dele. Manter a integridade dele, você recupera esse produto, você tem um percentual de recuperação. O embarcador que não mede o percentual de recuperação, provavelmente ele está deixando o dinheiro escorrer pelo ralo. Tipo, você falou de 7%, então se eu tenho ali, pensando que 7% dos meus produtos são devolvidos, eu preciso recuperar esse dinheiro de alguma forma. E aí, Leandro, o que esses caras fazem hoje para recuperar isso? Quais são os meios mais comuns aí? Eu já ouvi até alguns embarcadores falando que, puta, eu tô com um produto aqui devolvido por tanto tempo que eu prefiro incinerar, tacar fogo. É até feio falar isso, mas é a realidade, porque está ocupando espaço de armazém, que é custo, está ocupando mão de obra para movimentar aquela carga, e aí chega um momento que o cara não sabe o que fazer, porque não tem o que fazer mais com aquela carga, porque ela foi mal administrada, mal movimentada, gerou mais avarias, o cara vai lá e incinera, né? Quais são as metodologias que talvez hoje vocês aplicam, que quem está nos ouvindo aqui pode executar de uma forma parecida para evitar esses 7% de perda, vamos dizer assim? Uhum. Bom, você começou falando que eu te cortei lá atrás sobre a embalagem, né, talvez. Exato. É que aí tem um ciclo ali do produto em que a gente precisa entender que no momento que se aciona ali uma logística reversa, o motivo, né? Então, muitas vezes a gente está chegando na casa de um cliente para coletar um produto por um simples arrependimento. Muitas vezes pode ser um volume trocado. E ali não necessariamente esse produto está condenado, está avariado, nem levemente avariado. E aí entra a questão, o cliente ele só descobre isso depois que ele desembala e percebe que aquilo não é o que ele está esperando. E ali ele entra em contato e a gente faz o nosso trabalho. Nesse momento, a nossa preocupação é dobrada, porque a gente tem que garantir que esse produto chegue perfeito. Né? E muitas vezes a gente está falando de um percurso de 30 quilômetros, muitas vezes a gente está falando de 2.000, 3.000 quilômetros, com o desafio das estradas do Brasil, ali que é uma buraqueira danada. E aí dentro disso entra toda a expertise desde a embalagem, né? Da gente conseguir garantir, e lembrando que a nossa embalagem não é uma embalagem para reposição em gôndola. Nossa embalagem é garantir que o produto permaneça no estado original dele. Né? Mas vamos colocar no cenário em que o produto tem uma leve avaria e o nosso trabalho também continua para que a gente garanta que esse produto chegue lá só com essa leve avaria. Riscou a geladeira no lado direito, eu não posso chegar no meu embarcador com risco do lado esquerdo. Né? E aí entra todo o trabalho de cantoneira, uma amarração correta. Então isso serve aí talvez de oportunidade para o próprio embarcador dentro de casa. Muitos têm operação própria também, né? O acondicionamento, e principalmente, cara, não só o acondicionamento, a amarração e a embalagem, mas eu iria num ponto que ninguém dá muito valor, que é a capacitação e treinamento desses caras. Os caras precisam entender em que esse produto, eles tratam muitas vezes, falou reverso, o cara lembra do lixo, não vai servir mais. Né? E aí, de novo, muitas vezes o embarcador ele prefere retirar o produto, às vezes um produto que nem vai mais para ponto de venda, né? Vai para o lote, vai de novo, ele já está no prejuízo, ninguém gera uma reversa com lucro. Mas ele precisa garantir que o produto dele, ou do fornecedor, ou da indústria não vai estar boiando no rio. E aí a gente vai entrar num tema aqui que não vai acabar mais, que é ESG, mas hoje a maioria dos grandes embarcadores estão muito preocupados com isso. E aí entra numa cadeia
de garantir que o produto não só chegue, mas que ele chegue de uma maneira saudável. Tá? Perfeito. É a dificuldade do tamanho do Brasil, né? Você tirou um produto, vou pensar aqui, um ar-condicionado e vendeu lá para Belém. E aí tem Belém que gerar devolução. Ananindeua. Vou trazer de Ananindeua para São Paulo ou eu vou manter isso lá, talvez um outro estoque? Então, realmente, a complexidade da logística reversa, a questão fiscal, a questão de embalagem, a questão da distância, né? É muito estratégico em como tomar uma decisão do que simplesmente largar. E aí, assim, Diogo, você falou sobre o domínio do correio no mercado de reversa, mas aí a gente fala do leve, né? E, por outro lado, quando eu vejo o Leandro falando muito sobre geladeira e itens mais pesados, eu estou entendendo que hoje vocês estão mais focados nisso, no pesado e não no leve, porque uma camisetinha não deu avaria, né, e é super leve e é difícil brigar com o correio na reversa. Vocês estão... Por que o pesado? Qual foi o caminho ali de entender isso? Eu acho que o leve, Patrick, ninguém consegue brigar com os Correios. Acho que você tem que educar o consumidor a ir até uma agência, seja dos Correios ou seja qualquer outra agência, para você injetar essa mercadoria revertida na malha de alguma transportadora. Tá? Porque o custo por parada, ele é muito alto. Como é que você vai parar para pegar uma camisa, você não sabe se o consumidor está em casa, você vai botar uma equipe agendando para pegar uma camisa com ticket médio baixo que ele pode se locomover e ir até um ponto. Então, qualquer um aqui que está assistindo, inclusive nós, já saímos de casa para ter os Correios devolver uma camisa ou qualquer outra mercadoria leve. Agora, eu nunca vi ninguém sair com um micro-ondas ou uma máquina de lavar para entregar então, essa mercadoria em algum lugar. Então, é necessário, de fato, o pesado. E aí, porque o Leandro pode me ajudar a construir essa resposta melhor, mas ele acabou de falar que ter especialistas fazendo nos capacita a estar nesse negócio, né? Porque não adianta também ser aventureiro. Eu já trabalhei em outras empresas de logística e aqui eu comentei que por fazer entrega a gente tinha que fazer a reversa e o cara não sabe fazer a reversa. Então ele não sabia nem o que ele estava coletando, nem qual a característica do produto, estava coletando um outro produto totalmente diferente, essa mercadoria ficava uma briga entre transportador, embarcador e pior, cliente final. Isso. A prova é que o nosso negócio, voltando um pouquinho na minha história ali, a nossa grande preocupação, e aí já respondendo uma primeira pergunta tua, um dos pontos também que me levou a fazer reversa e não montar uma transportadora convencional é não me tornar concorrente do que eu já fazia, né? E aí uma outra surpresa foi que esses próprios transportadores começavam a me indicar, porque eles não querem fazer, não é o business dos caras, né? Não é bom para ninguém fazer isso, porque eles tomam um prejuízo, muitas vezes ele vai danificar o equipamento porque não tem qualificação para fazer. E aí ele falou, cara, faz com a Conecta, com essa Conecta, porque o Diogo falou muito bem aqui, quando você vai fechar no embarcador aí, quem é comercial sabe, o cara, ele quer que você faça full, ele não está preocupado como você vai fazer, ele quer resolver a dor dele ali e ele tem um orçamento ali para bater. Quando esses supplies aí, todo cara de procurement, ele foca em save, só que ele não consegue entender, talvez, que existe um ecossistema da dor do atendimento que chama-se, primeiro, experiência do cliente, que isso reverte diretamente numa recompra, e também da dor desse produto, como ele vai chegar ali. Então, eu acho que essa preocupação nos leva a tomar esse caminho ali que o Diogo tá complementando aí. Eu acho que é um caminho que, cara, se a gente começar a falar dos porquês aqui, não vai ter fim, né? A gente tem vários motivos para estar mergulhado nisso. E só voltando um pouquinho no que vocês estavam falando ali do mercado ali dos Correios e no mercado também em que a gente optou do pesado, é justamente porque eu acho que existe uma dor tão grande ali e o embarcador, o cara que está comprando o frete, ele começou a entender que esse médio pesado, ele representa muito na conta final, não só quando você tem uma tabela de frete ali mais cara, mas sim quando o produto chega danificado, o produto perfeito. Ali, às vezes, uma geladeira de 10, 15 mil reais chega a variar e condenada. E a gente poderia reverter isso simplesmente prestando um bom serviço com alguém qualificado. Então, eu acho que a conta muda, ela vai para uma outra linha ali de custo, valor mas agregado. Que no final, o valor agregado, no final, na conta de perda da companhia em geral, eles começaram a olhar isso e começaram a abrir todo um mercado para a gente trabalhar. Então, no final, a gente virou amigo de todo mundo, do transportador, do embarcador e do cliente final que fica satisfeito com o SLA agressivo e um serviço de qualidade.
Pô, animal, cara. E eu vejo. Eu li um dado esses dias, tem uns 5, 6 meses que eu lembrei aqui agora. Nos Estados Unidos, os varejos ou as indústrias, em média, alguns anos atrás, 3, 4 anos atrás, usavam em torno de 6 transportadoras. Cada empresa, cada embarcador usava 6 transportadoras dentro da sua malha, vamos dizer assim. No Brasil, eu nem tenho esse número, mas eu imagino que seja 10, 15, porque o Brasil, né, muito capilarizado, muito grande e pouca infraestrutura, acaba acontecendo isso. Esse número nos Estados Unidos, ele saiu de 6, uma média era de 6 ponto alguma coisa, para 4 ponto alguma coisa, ou seja, caiu de 6 transportadoras para 4 transportadoras por embarcador. E aí, eu fui entender por que esse número aconteceu. Esse mesmo relatório mostra que o mercado está passando um processo de consolidação, porque a concorrência é tão grande que as empresas não conseguem ficar brigando por preço mais. Então, o cara descobriu que a logística virou commodity, alguns conseguem se diferenciar, outros ou a grande maioria não consegue se diferenciar. Vocês acharam um nicho de mercado monstruoso, que vocês se diferenciaram, não estão brigando pelo mesmo peixe que todo mundo está tentando pescar. E aí eu enxergo o M&A aqui, cara. É a única coisa que eu consigo enxergar de futuro, assim, porque se não tem ninguém fazendo e vocês fazem tão bem, em algum momento um grande vai pescar vocês e falar, velho, eu quero aprender o que esses caras estão fazendo de reversa, que eu quero fazer também. Você como fundador, o que você enxerga aí de mercado de fusão, aquisição, nesse mercado de e-commerce? Até o Diogo pode me ajudar aqui, mas a UPS, né, comprou nos Estados Unidos a rede Happy Returns, né, que acho que é a maior rede de devolução de reversa de PUDO dos Estados Unidos. São 8.000 pontos, se não me engano, espalhados pelos Estados Unidos, para ver o quanto um grande player do setor está preocupado com isso. A onda começa sempre lá, ela chega aqui ainda é uma marolinha, mas uma hora vira um tsunami. Boa. Eu acho que assim, M&A, cara, é algo que eu acho que é inevitável ali no ciclo de qualquer companhia. Pelo menos eu sempre tive essa visão, né? Eu acho que em algum momento ou você se associa a alguém, ou você vende seu negócio, ou você morre. Dificilmente você consegue perpetuar no nosso negócio por um longo espaço de tempo sem aporte, sem alguém mais estruturado ali para crescer ainda mais um negócio como o nosso ali, que é promissor e tem um mar inteiro ali para a gente navegar. Houve aí, nos últimos 3 anos, pelo menos no nosso mercado ali de logística, uma euforia em M&As, né? Eu acho que esse movimento que você falou dos Estados Unidos, e aí falando um pouquinho do global, não falando de reversa, porque é muito cru ainda aqui, mas uma série de transportadoras foram compradas, né? E aí eu acredito que tudo tem seu momento e seu ciclo, sabe, Patrick? O nosso momento é um momento ainda de construção, né? E eu acho que a gente ainda tem muito para expandir e preparar, mas a gente está aberto. É óbvio que se a gente chegar a uma conversa ali de alguém com interesse em M&A, a gente nunca vai falar não, desde que esteja dentro do nosso propósito e dos nossos valores. A gente tem um plano de voo ali, né? A gente está traçado ali, a gente já sabe de onde a gente veio, onde a gente está e para onde a gente está indo. Se a gente tivesse sinergia e sintonia ali, os valores de uma companhia que está interessada e está alinhada com o nosso propósito, vai ser bem-vinda a conversa. Eu fiz essa pergunta porque, cara, assim, me traz essa dúvida como que um grande player de mercado, né, ainda não conseguiu identificar isso. E talvez, beleza, não é o foco e eu sou super atento ou direcionado a foco operacional. Né? Eu sou muito bom em last mile, eu não vou colocar a mão na reversa. Sou muito bom em line haul, eu não vou colocar a mão em outra coisa. Então, mas dá para os muito grandes conseguem aglutinar ali alguma coisa e fazer isso acontecer. Por isso meu vislumbramento aqui do que eu acho que pode ocorrer. E pensando no que pode ocorrer, Diogo, você que é um cara mega vivido aí, já começou a tua carreira lá na Rapidão Cometa, qual que é a tua visão de futuro da logística? E aí eu vou falar de Brasil, tá? Vamos esquecer um pouco o restante do mundo que vive
momentos diferentes. Qual que é a tua visão de logística para os próximos aí, 5, 10 anos? Acho que essa resposta daí ela vale mais de 1 milhão, hein? Mas eu vou tentar falar do agora para chegar lá no futuro. E aí, talvez, quando você fala por que não tem os grandes players olhando, eles estão olhando agora, nesse momento de last mile, como proteger sua margem. O mercado de logística brasileiro ele passa por uma transformação muito grande agora. Né? Primeiro com um processo dos grandes embarcadores descentralizarem, encurtarem essas rotas, né? E aí já faz um primeiro balanço no mercado. O segundo é eles primarizarem ou verticalizarem suas operações, então eles já tiram um pouco mais desse volume do mercado. Chegam muitos aventureiros para brigar pela mesma fatia, na verdade uma fatia até menor do que já tinha nesse mercado, então dá uma balançada, tá todo mundo olhando e fala, como é que eu protejo o meu negócio, minha margem que vem derretendo nos últimos anos? É natural, para qualquer empresa que está nesse mercado ela veio derretendo. Então eu acho que é um momento muito de proteção, tá? E garantia do nível de serviço, porque você chega num limite que você ou vai ofender o nível de serviço ou você vai manter sua margem ali, você não consegue fazer os dois. Então tem esse ponto. E aí você trocou num ponto muito importante. Putz, quando a gente olha para esse mercado de logística reversa no Brasil, e eu vou falar da logística reversa, ele foge da comoditização. Ele deixa de ser um commodity. Porque tem poucas pessoas fazendo, é um mercado que, óbvio, precisa estar muito atento com as suas margens, com o seu negócio, mas que ele vem crescendo 25%, 30% a cada ano. Ele é um negócio totalmente diferente no mercado. Então, as grandes empresas de last mile, tirando os novos entrantes que chegaram agora recentemente, elas estão reduzindo seu volume. Porque por muitos anos os volumes estavam na mão dos grandes marketplaces que primarizaram suas operações. Então você perdeu dezenas de milhares de pacotes por dia que você não recupera do dia para noite. Não chega um outro marketplace com essa mesma apetite no mercado. E todos esses marketplaces precisam de logística reversa. E eles não vão colocar a sua malha de last mile para fazer logística reversa. E aí esse oceano azul que você falou. Tem muita oportunidade. Então, o futuro é a logística reversa. Para quem não entendeu isso, o momento é de proteção, né? Porque as margens estão cada vez menores ali, realmente está super difícil navegar. E vocês estão voando aí. Cara, aqui na Inlog a gente fala sobre a nova logística e pra gente, no nosso conceito, a nova logística é baseada em 3 pilares, né? Estratégia, e esse é um modelo de vocês de se diferenciar com estratégia na reversa. Experiência, que é outro ponto importante, porque vocês estão gerando experiência na coleta, de ser uma coleta rápida, um agendamento e tal, então acho que vocês já estão dentro desse nosso conceito, e aí não importa se ele é certo ou errado, mas é o conceito Inlog da Escola da Nova Logística. E tem um terceiro pilar para a gente que é muito importante, que são pessoas por trás disso tudo, para fazer essa orquestra funcionar. Se você fosse olhar para o novo profissional de logística, e aí pode ser não necessariamente baseada nesses 3 pilares, o que é mais importante para esse novo profissional, o coordenador, o analista, o estagiário que está nos assistindo, se eu fosse dar uma dica para esse cara se preparar ou olhar alguma coisa muito importante em termos de formação profissional, o que seria? Mas acho que a pessoa tem que buscar inovação dentro de alguma escola, porque o meu filho, eu vejo o comportamento dele e eu tento remeter o meu comportamento. Meu filho tem 10 anos, Patrick. Eu tenho 42. Eu tento remeter 32 anos atrás o que eu estava fazendo. Eu não tinha qualquer contato tecnológico a não ser videogame. Mega Drive eu não tenho. O meu filho tem várias formas de consumo de tecnologia diferentes. Inclusive, ele sabe tanto de tecnologia quanto eu. Porque talvez eu esteja... Nós não somos tão velhos não, mas a gente participou da transformação tecnológica. O meu filho já nasceu nesse mundo. Ele não percebe a transformação. Então, o novo profissional de logística, se ele não estudar muito e estiver muito conectado com isso, com o que pode essa inovação impactar na vida, seja na experiência ou na vida das pessoas, eu acho que ele vai demorar um pouco mais para tracionar no mercado. Quando eu falo novo profissional de logística, eu sou um novo profissional de logística. Todo dia a gente... Porque o que eu sou hoje eu não era 5 anos atrás, não. Então eu me incluo nessa, tá? De buscar conhecimento a todo momento para que eu consiga acompanhar essa geração que lá na frente vai estar querendo receber com drone de tudo quanto é forma que você puder imaginar. Você está falando de geração, cara. Isso é algo importante, porque é algo que a gente estuda muito na Inlog, que é as gerações, né? A forma de entregar para uma pessoa de 70 anos é diferente da forma de entregar para uma pessoa de 18.
por incrível que pareça. Então são necessidades, ambições, ansiedades totalmente diferentes. Então precisa estar antenado a essa geração. E aí, Leandro, a gente está chegando numa rota final aqui, cara. Você que quando fala de reversa o olho brilha, mega apaixonado aí, tem uma emoção por trás. Eu gosto. Define logística reversa com uma palavra, se você conseguir. Cara, teria várias, mas acho que confiança. Pô. Acho que confiança é a chave do nosso negócio. Que é o que vocês conseguem, talvez... É o que a gente entrega, né? É isso. Animal. E aí eu vou fazer 2 perguntas distintas aqui, aí cada um pega o que quiser, beleza? Vai ser um desafio aqui, mas eu queria saber de vocês dois qual foi o ponto máximo da logística, tipo, algo que eu fiz muito bom, que foi um top projeto, alguma coisa que marcou positivamente, e algo que foi um extremo ao contrário, uma cagada, uma merda que eu fiz numa operação, ou um atendimento errado de um cliente. E vocês podem brigar aí, quem que vai falar o ponto positivo e o ponto negativo aí. Fica à vontade, Leandro. Acho que o ponto positivo é a Conecta. Eu acho que eu vou falar da uma experiência positiva, vai. Eu acho que um marco assim da gente foi quando nós entramos ali num grande embarcador, que é o Magalu, né? E a Magazine Luiza ela tinha uma dor muito grande no ciclo do pedido. E nesse ciclo do pedido a gente conseguiu, para resumir para você, a gente conseguiu entrar em toda a cadeia e entendendo em que o ciclo nasce quando o cliente liga para reclamar e muitas vezes eles tinham que fornecer um valor para o cliente comprar embalagem para embalar o produto, estava nesse nível. Uhum. Esse ciclo daria uma média de 14 a 15 dias, a gente conseguiu reduzir ele para 4. Né? Então ali a gente percebeu que a gente estava no caminho. Isso marcou bastante. Isso o cliente tinha que comprar a embalagem. Cara, é uma cadeia maluca. Ele reclamava, ele esperava um tempo para o back-office voltar com o contato informava o cliente em que ele deveria, porque muitas vezes o cliente, de novo, na emoção joga a embalagem fora, ele não imagina que vai ter que devolver. E aí, muitas vezes o cliente não tinha embalagem ali e tinha cliente que pediu o Magazine e se dispõe. Não sei, hoje, né? Acho que o Shaer talvez já tenha mudado muito isso. A gente opera, na maioria das operações dele a gente está presente, então acho que isso não existe mais. Mas em dado ciclo ali, momento deles, era assim que acontecia. E eles chegavam a depositar para o cliente embalar, para chamar um transportador de entrega para coletar aquilo daquele jeito, né? Porque e também não é culpa do cara, não é o business dele. E aquilo marcou muito a gente, e ali a gente percebeu que tinha toda uma oportunidade de fazer melhorias contínuas. Marcou bastante a gente. Animal. Não vivi isso de ter que pedir esse apelo aí, né, pro varejista ajudar. Vai ver que você tinha embalagem em casa. Você sabe que eu fui recentemente fazer lembrei aqui, fazer uma devolução, até coloquei isso no meu LinkedIn lá, fazer uma devolução como teste, porque, e aí eu não tô falando de pesado, eu tô falando do levinho, né, comprei um livro, alguma coisa que não funcionou, e aí depois eu sou um profissional do setor, tinha que viver a experiência de ir até uma agência e fazer uma postagem de uma devolução, falei, cara, eu vou até lá. E aí quando eu cheguei no balcão para fazer, a atendente, me recebeu super bem, tava tudo 10. Mas ela falou pra mim, né? Eu não tenho a caixa, você tem que ir até uma papelaria. Isso tem 6 meses, tá? Você tem que ir até sair dali, fui na papelaria, arrumei o papel. Mas eu queria viver aquela experiência. Eu queria saber o que acontecia, porque nas outras 99 vezes que eu comprei e precisava devolver, eu arrumei outra forma. Talvez eu dei de presente, mas eu não perdi o meu tempo que eu acho tão valioso de ir até um local para fazer uma devolução, e vocês estão mudando isso porque você vai até a casa da pessoa para coletar. Então isso gera um valor monstruoso. E aí pelo outro lado, Diogo, qual foi o teu momento inverso aí? Que aí talvez você é super novo na Conecta, mas falando de qualquer outra operação, porque aqui é um podcast, não é um jornal isso aqui, né? Bicho, isso aqui é uma escola. A gente está tentando criar um modelo também educacional, grátis, que qualquer um pode assistir aí no mundo inteiro. Então, ensinar sucessos e insucessos faz parte do game. Então,
Fala uma cagada aí, velho, que tu fez já que não deu certo. Cara, foi uma cangada. Não vai ser na Conecta, tá tudo bem. Pode Vai falar. ter algumas lá que a gente vai aprender. Não fala onde foi também. Eu acho que é sempre uma oportunidade de aprendizado e eu posso falar aqui porque tiveram muitos cases de sucesso e esse daí foi um aprendizado, acho que de uma maneira geral. Acho que na Cangu teve um momento que eu assumi uma operação Latam, México, Colômbia e Chile. São 3 países que a única coisa que eles têm em comum é falar espanhol. São culturas totalmente distintas. E eu fui num desejo de acelerar implementações no mesmo espaço de tempo. E aí eu quebrei a cara. Eu tive não rejeição, mas eu tive dificuldade ali de implementar tudo aquilo que a gente gostaria no mesmo tempo. Porque são culturas O time diferentes. dos caras é outro, né? Time diferente, momentos, cultura, vivência, tudo diferente. Então eu tive que recuar, controlar um pouco a minha ansiedade para aquele momento, aprender que não era daquele jeito, estudar um pouco a cultura daqueles países para depois tentar implementar. Então eu tive que recuar. Eu demorei mais a entregar em alguns países, que no fim do dia deixa de ser um sucesso, mas foi importante eu recuar, aprender que no fim do dia são pessoas. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um, a cultura de cada um e a possibilidade de entrega de cada um. E dar suporte para que as pessoas entreguem também, né? Porque senão não tem mágica. Com pessoas não existe mágica. Né? Cara, de 10 em cada 10 podcasts que eu já participei falando especificamente de logística, seja eu gravando aqui com vocês, sendo host ou sendo o entrevistado, de 10 em cada 10 a gente volta em pessoas. E invariavelmente é o que a gente coloca aqui como pilar, né? Que a logística é feita de pessoas, e não de pacotes, não de entregas, não de cargas, né? Então, e cara, tem, assim, pra gente estar chegando na nossa rota final, no nosso trajeto do ponto A ao ponto B tá chegando no fim, o que mais vocês dois estudam, que talvez nada a ver com logística, nada a ver com supply chain, mas que para tornar vocês um profissional ou o lado pessoal cada vez melhor, para que você execute a tua profissão ali, gere mais produtividade, tenha mais know-how, mais inteligência. O que você estuda de diferente além disso? Mas ultimamente tem faltado um pouco de tempo, Patrick, porque eu tenho dedicado um pouco da minha vida profissional e meu filho ele decidiu fazer um campeonato de futebol de salão de São Paulo inteiro. Então a gente vive rodando São Paulo, finais de semana, é sábado e domingo rodando São Paulo. Mas o que eu tenho feito, que eu acho que serve como um aprendizado, é quase um estudo nesse primeiro momento, porque logística, língua, a gente está sempre estudando. Sim. Mas uma coisa diferente que tem me ajudado em um aprendizado todo dia é um esporte. Então eu tenho dedicado algum tempo no jiu-jitsu ali para tentar trazer minha mente um pouco mais para a criação de novo, aprender. E eu costumo falar assim, eu sou um cara que eu aprendo muito ali, né, no jiu-jitsu. Eu só aprendo porque eu estou na fase do aprendizado. Que faixa você é? Eu sou faixa azul. Eu treinei quando eu era moleque, voltei a treinar agora 1 ano e pouco, cara, e assim, eu me reencontrei ali. Eu sou um cara que eu fiz maratonas, meia maratonas, e eu não consigo ficar sem o esporte, mas o jiu-jitsu é onde eu, cara, me reencontrei ali. E quando você entra no tatame, primeiro que tem a disciplina, o respeito que existe, né? Todo o processo ali da luta que existe, de fato. Uma arte marcial, ela gera muita disciplina. Mas todo mundo que pode te ensina, independente da graduação da pessoa. Então, putz, eu tive, assim, amigos que eu tô criando dentro do jiu-jitsu, cara, que independente da faixa, a pessoa para ali e fala assim, cara, faz dessa forma aqui. Você fala assim, putz, cara, como é que eu trago isso pro meu trabalho, né? Como é que eu faço com que as pessoas entendam isso, que sendo pares, sendo subordinados, sendo liderados ou líderes, consigam falar para as pessoas, cara, independente da posição, e a gente tira a hierarquização, né, para transmitir a troca do aprendizado. Como é que a gente faz isso no dia a dia? Sim. Não, cara, o esporte é um momento de aprendizado, né? A gente está num momento de Olimpíada aqui, acabou de acabar, de Paris, né? E a gente olha ali tudo que o atleta vive, é um momento de reflexão, na vitória ou na derrota, é o teu momento de descompressão. Perfeito. Então ali é alguma coisa você está aprendendo de uma forma ou de outra, que não necessariamente é tentar pegar um livro e ler, então acho que não tem nada a ver com isso. Você contribui com alguma aí, Leandrão? Cara, eu acho que é isso, eu tenho um drive diferente ali, mas eu acho que de descompressão, meu esporte não é o Gil, é o tênis, e eu acho que é um esporte incrível também por conta disso. Eu acho que eu nunca cheguei a jogar profissionalmente, mas é o esporte que eu mais me identifico por toda a questão da resiliência ali,
da questão da mente ali, tá plugada em algum lugar ali e que aquilo só depende de você. Eu acho que isso me ajuda muito também no meu dia a dia ali. É um momento que eu consigo muitas vezes, cara, entender em que a verdadeira palavra, o sentido da palavra foco, né? O tênis é algo que eu aprendi a jogar sem relógio, sem celular. Porque se você estiver no meio de uma quadra e tocar o telefone, cara, você não precisa atender. Se você souber quem é e se desconcentrar ali, você perdeu o jogo. E às vezes o cara, ele nem tem a qualidade ali e o nível para ganhar de você, você perde literalmente o jogo só por você não estar com a cabeça ali. Eu acho que isso foi uma aula que eu levei para a vida ali, de não querer fazer tudo ao mesmo tempo, sabe? Ter foco no que você está trabalhando, no que você está fazendo, que você vai entregar bem melhor. E virei um pouquinho o rei do podcast ali, porque eu acho que é algo, cara, que me ajuda muito a consumir conteúdo. Hoje é diferente de, às vezes, você não conseguir abrir um livro, você pode ir em qualquer lugar ali, você está dirigindo, você consegue selecionar o que te interessa, e ultimamente ali, entrando um pouquinho nesse mundo de podcast, o que eu tenho gostado muito é tecnologia. Tech anda com logística, não tem jeito, né? E é o caminho que a Conecta está tomando. A gente está finalizando e eu falaria mais 30 minutos sobre tecnologia aqui, mas é algo que eu não sou especialista, mas sou entusiasta e acho que é o futuro. E essa molecada tá voando, cara, eu preciso aprender com eles, né? Eu não sou mais tão jovem, mas ainda tô no tempo ali de pelo menos andar com esses caras, porque o que eles fazem em 5 minutos, às vezes eu demorava meia hora para fazer. Eu falei, cara, eu preciso entender um pouquinho melhor o que essa geração tá trazendo ali e como que eles fazem. Então, eu acho que juntando esses dois ali é um momento que eu tenho de procurar conhecimento fora ali o nosso dia a dia. O esporte ensina e forja as pessoas, né, de uma forma diferente aí do mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Acho que é um complemento. Galera, acho que... Diogão, você que é o cara comercial aqui o VP estratégico aí, executivo e comercial da Conecta, como é que a galera encontra vocês aí? Como é que quem curtiu aqui vai falar, porra, eu quero tentar conhecer um pouco mais da Conecta, onde acha vocês? Busca Conecta nas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, assim como o Diogo ou o Leandro aqui. Pode procurar que vocês vão encontrar. Falou comigo. Não vai ser difícil. Tá fazendo negócios, Boa. entendeu? Galera, e você que tá aí, a gente chegou aqui no finalzinho da nossa rota, curte aí, entra no nosso LinkedIn, em log, no Instagram, em log.oficial. Espero que vocês tenham gostado desse papo aqui sobre logística reversa, que é algo super novo, vamos dizer assim, porque poucas pessoas conhecem sobre o assunto quanto esses caras conhecem. Esses caras dominaram o mercado, crescem assustadoramente ano contra ano aí, não posso falar os números, mas já abriram para mim aqui nos bastidores. E espero que vocês tenham gostado. Daqui a pouco a gente tem mais um episódio. Galera, então, vocês levem para casa aqui nossa canequinha de presente. Espero que vocês tenham gostado. Fica aqui só um pequeno, singelo brinde. Beleza? Pô, que legal. Top. Valeu. Saúde para nossa Saúde, sucesso. Valeu. Tamo junto. Valeu.